Para a Alane, porque vamos falar dela, Ana Hickman. É outra trama, outra série que eu gosto de acompanhar, né? Tem a série do Militão, a série da Ana Hickman, da galera do Zezé de Camargo. Do Zezé de Camargo. Então tem sempre umas séries que vão atualizando ali os capítulos, né? E a gente sempre gosta de acompanhar e atualizar você também que está em casa. Por quê? Porque a Ana Hickman entrou com um processo aí numa dívida com o banco. E aí, perdeu ou ganhou dinheiro, Marisa? Gente, na verdade, ela não só ganhou o processo, como ela, de fato, confirmou o que, na verdade, já tinha sido confirmado pela própria perícia. Vocês lembram que a Ana Hickman tinha acusado o Alexandre Correia e a assessora dela por 13 anos, que foi assessora dela por 13 anos, a falsificar cerca de 48 assinaturas entre pedidos de empréstimos e outras tomadas de decisões referentes às empresas da Ana Hickman? Pois é, de fato, a polícia averigou e percebeu que essas assinaturas, em torno de 48 assinaturas, não são assinaturas da própria Ana Hickman, ou seja, está assinado com o nome dela, mas não foi assinado por ela. Segundo a própria polícia, a assinatura não só é uma assinatura feita pelo braço direito da Ana Hickman, da mulher que foi braço direito dela por 13 anos, como também foi uma questão conivente de Alexandre Correia dentro de toda essa farsa, eu diria até impetrada por ele ali, né? Iniciada por ele, até porque os dois, a assessora de Ana Hickman e Alexandre Correia, atuaram em conjunto, segundo a própria polícia. A Ana Hickman acumula aí essa nova vitória agora contra um banco, Maiara. O Banco Bradesco reconheceu a falsificação de assinatura de Ana Hickman em um empréstimo em torno de quase 5 milhões de reais. Segundo a jornalista Valmir Moratelli, o trecho do processo fala exatamente que o laudo juntado na oportunidade traz o bojo diversos de documentos periciados, tendo-se constado indene de dúvida pela falsificação da assinatura da senhora Ana. Ou seja, o banco confirma que, de fato, a assinatura, o pedido de empréstimo que está com o nome de Ana Hickman, a assinatura de Ana Hickman, de quase 5 milhões de reais, não foi um pedido feito pela própria Ana. Ainda de acordo com a situação, Ana e o banco se resguardaram no direito de processar Alexandre Correia, ex-marido da apresentadora, ao qual ela esteve casada em torno de 25 anos. Gente, segundo o Instituto Del Pitia, o contratar a Ana Hickman, né, e juntamente com outras pessoas, sofreram essa fraude. A Ana foi vítima de Cláudia Helena dos Santos, ex-assistente pessoal e grande braço direito da famosa, que foi quem falsificou a assinatura. E, inclusive, gente, o laudo identificou que a própria Cláudia adicionou elementos da assinatura dela mesma, de tão natural que estava para ela falsificar as assinaturas da Ana Hickman. Segundo um trecho da própria perícia, Cláudia Helena dos Santos realizava as imitações de forma tão costumais e despreocupada que praticamente criou uma nova assinatura para Ana Lúcia Hickman. Ela colocou, entre aspas, nas suas obras, né, elementos que são da grafia dela própria. A conivência de Alexandre Correia é confirmada porque tem a assinatura do próprio Alexandre ali logo do ladinho da assinatura da Ana Hickman, demonstrando de fato que o Alexandre Correia fazia total ciência, ou seja, tinha total cumprimento com relação a entender que a Ana Hickman, na verdade, não estava pedindo nenhum empréstimo e nem tomando decisões financeiras com a sua empresa. Que dupla complicada. O Alexandre Correia é daqueles caras, né, Mike? Quanto mais você mexe, mais sai coisa errada, né? Tá, e parece que é de família, porque agora o irmão dele resolveu aparecer. O irmão do Alexandre Correia já tinha, aliás, aparecido nas redes sociais dias atrás, falando que ia expor podres da Ana Hickman, marcou uma live, marcou o horário, o dia, olha, dia tal, no YouTube. Eu vou lá para falar mal da Ana Hickman, falar mal da minha ex-cunhada. Esse aí, muito parecido com o Alexandre, né? Incrível. Não só realmente. Como pessoa, não com personalidade também. Não só como personalidade, mas fisicamente também. Pra quem não lembra, foi ele que salvou a Ana Hickman, né? Daquele atentado que ela teve no hotel, toda aquela confusão com aquele fã, aquele stalker.
E agora ele tá abrindo a boca, tá hablando, tá falando podres da apresentadora, detonou a Ana Hickman nas redes sociais. Nossa, mas que surpresa, né, Gustavo Correia? Que surpreendente, minha gente. Pois é, o Gustavo Correia foi fazer uma entrevista, né? Foi dar uma entrevista no YouTube ao Ricardo Feltrin. Inclusive, grande abraço para esse grande jornalista também, do mundo aí das fofocas, do entretenimento. E Gustavo, que diz que se calou por 7 meses, meu amor, resolveu dar com a língua nos dentes e falar sobre Ana Hickman. Teve até uma fala dele que me chamou muita atenção, mas vamos acompanhar o vídeo para a gente entender um pouquinho mais. Rodou. Negócio, se eu estou dizendo que tem dinheiro parado no caixa de uma franqueadora, onde eu posso emitir uma nota de serviço, essa franqueadora me paga e ela se recusa, o que ela quer? Que foi? A troco do quê? Vingança? Do quê? Do seu irmão? E o que eu tenho com isso? É o mesmo sangue. Então, deixa eu te explicar uma coisa. Você sabe quantas vezes, olha, eles se casaram em 98, pelo menos de 2005 até o Alezinho nascer, você sabe quantas vezes eu já recebi ligação de Alexandre e Ana falando que estavam brigando para eu interceder? Tranquilamente mais de 20. Eles se separaram quantas vezes? 2. Eles se separaram 2 vezes, eles moraram em casas separadas 2 vezes. Você sabia disso? Não, Então, eu sabia. eu tô te contando. Vamos falar, bem antes do Alezinho nascer, já se separaram, não tenho notícias se eles se separaram de fato, né? As brigas eram constantes, eu nunca tive relato de agressão física, nunca que fique isso muito claro, mas as brigas eram constantes. Quando não era um, era outro. Aqui eu não estou aliviando pro meu irmão falando que era o bonzinho, muito menos ainda a Ana. A Ana é uma mulher extremamente agressiva e grossa. Quem convive com a Ana sabe do que eu estou falando. Você tem uma amiga que chama Fabiana, que trabalhou com a Ana há 15 anos, ela sabe muito bem do que eu estou falando. A Ana, desculpa o termo, é um cavalo. Ela não é nem um pouco diferente do meu irmão. Meu irmão é um cara grosso, só que meu irmão é o mesmo cara com a câmera ligada e com a câmera desligada. A Ana é uma atriz. É Ana Hickman Montenegro. Quando ela liga a câmera, ela faz aquela vozinha dela. Ai, hoje eu acordei, o sol de tudo. Desculpa, amigo, a Ana é um cavalo. Pergunte às irmãs da Ana. Pergunta pra Isabel e pra Fernanda. Ela tem força física bem... Pergunta pra Isabel e pra Fernanda como é. E olha que eu me relacionei muito bem com a família toda. Eu tô falando que a briga é entre do casal, Alexandre e Ana. Pergunte às irmãs como é a relação. É o que? Eram disfuncionais. Grosseria. Quando não era um, era outro. A vida foi assim. Você sabe quantas vezes eu, meu pai e minha mãe falamos: chega desse casamento, vocês têm que se separar, chega desse casamento, chega desse casamento. Inúmeras vezes. Fernanda e Isabel também. Quando ela diz naquela entrevista patética da Rede Record, aquele teatro ridículo, que ela fala que todo mundo em volta dela falava, mentira. Todo mundo quem? A Cláudia? Essa que ela tratou como lixo? Só se for. Porque eu, meu pai, minha mãe, e sei que as irmãs dela também falavam, chega desse casamento, a ponto da minha mãe falar, Ana, você vai ter o Alezinho, vocês estão querendo ter um filho, não chamava Alezinho, vocês estão querendo ter um filho, eu venho de um lar de pais separados, você vem de um lar de pais separados, é nesse lar que vocês vão querer ter uma criança? É aí que vocês vão querer ter um filho? Você acha que alguma nora gosta de escutar isso? Não. E aí o Alezinho foi tão programado, que foi fertilização in vitro, e veio. E eles conseguiram brigar no dia do nascimento da criança. No dia. Por quê? Você tem tudo é briga. Por que sua caneca tá aí? Briga. Quando não era um, era outro. Quando não era outro, era um. 100% das vezes. Quase nunca tinha um jantar, um almoço, uma comemoração em paz. Muito difícil. Raramente. Quem está me escutando e quem convive sabe muito bem do que eu estou falando. Muito bem do que eu estou falando. Eu convivi muito tempo. Só que aí, eu convivia. É isso, gente. Declaração pesada ali, né? Um exposed. Eu acho muito louco. A pessoa vai para um podcast para falar da vida pessoal, alheia, vida da outra pessoa. E, né, por mais que seja o irmão pessoa dele, mas é uma exposição. Falando sobre a vida do irmão, da ex-cunhada e tudo mais. Troca de quê, né? Expor tudo isso. Tudo bem, ele fala e ele alega que tem um problema financeiro com a Ana Hickman, que a Ana Hickman não paga o que deve, não sei o que. Acho que ele deveria falar só sobre isso, não expor detalhes da vida ali. Mas o que ele destacou, o que a gente viu aí no vídeo, é falando sobre como a Ana e o Alexandre eram um casal problemático, né? Que brigavam muito, aquele tipo de casal ali que está sempre com algum problema, sempre com um clima pesado em casa, envolvendo a família inteira pedindo para o casal se separar. Muitos casos acontecem parecidos como esse, e ele acabou fazendo esse exposed aí, né, Marisa? Gente, e outra? O que tem a ver se a mulher é ignorante? Me conta aí. Aí agora quer dizer, então, que o Alexandre Correia foi justo em tudo que ele fez? Pelo amor de Deus. Se ela é ignorante, fora das câmeras ou não, isso não tem nada a ver. Isso não justifica com que ela sofra uma agressão, tá? Inclusive, se mostra, então, o Gustavo Correia muito parecido realmente com a personalidade do Alexandre, achando que existe justificativa
para acontecer o que aconteceu. Vale lembrar, gente, que a Ana se divorciou de fato do Alexandre após um episódio de agressão em novembro do ano passado. De fato, que o casal é problemático, isso não é segredo para ninguém. O fato também é que a dívida que o Gustavo tem cobrado da Ana Hickman é no valor de R$14 mil, tá? Um valor referente aí a comissões de meses anteriores, tá? Inclusive anteriores a dezembro. A Ana procurou, inclusive, o ex-cunhado e ele também a procurou diversas vezes, mas acabou não obtendo muitas respostas, viu? Ele lembrou que conversou, como ele disse aí, com as irmãs da Ana Hickman, inclusive a Fernanda Hickman também, mas ele foi orientado pela própria Fernanda a falar com ela. Segundo ele, ele até enviou a chave Pix, mas a Ana Hickman teria ignorado. A própria assessoria da Ana Hickman também já se posicionou sobre o caso e falou que a Ana não vai pagar ainda esse valor devido justamente por conta dos trâmites, dos processos que ela está movendo contra o Alexandre Corrêa, que não só envolvem a própria Ana em forma pessoal, mas também as empresas que a Ana possui com o nome de Ana Hickman e muito mais, né, gente? Então, assim, faz total sentido com que esse valor não seja devolvido até que se firme, até que se finalize todo o processo. É mais um biscoito, Mayara? Ai, gente, que galera chata, esses homens dessa família, sempre atrás de dinheiro, R$14 mil, Ana, mulher, paga logo este homem. Bicha. Se livra desse custo, já basta um, mas tem que ficar dois parecidos, a mesma coisa, atrás de dinheiro, expondo a vida pessoal dela. É como a Marisa falou, por mais que ela seja uma pessoa ignorante, uma pessoa bruta, não justifica nada, não justifica agressão, muito menos ir para uma rede social, ir para um canal de podcast, dar uma entrevista expondo. Ele expôs ali detalhes da vida pessoal dela. Ali já cabia um processo se ela quisesse, porque ele não tem autorização para estar saindo falando aí da vida dela, por mais que seja com ex-cunhado. Então, se eu fosse a Ana, pagava logo, se livrava logo, se realmente está devendo, né? Porque ainda tem que ver isso, se realmente deve ou se é uma invenção da cabecinha dele, se é alguma coisa que eles planejaram, arquitetaram. Se está devendo, paga logo que é para se livrar, porque 2 desse aí não dá. Já basta 1, 2 já é demais. E a gente vai dar uma pausa rapidinho nas nossas fofoquinhas, porque agora é hora do nosso giro de notícias.